Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Você que chega à noite, de manhã, de tarde, que Deus possa te abençoar grandemente, iluminar a sua mente, o seu entendimento, para que você venha compreender, entender a palavra do Senhor e entender o propósito de Deus para a sua vida. Meus amados irmãos, eu vou estar aqui hoje testemunhando algo que nunca antes eu testemunhei aqui no canal. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor e depois os irmãos vão entender o porquê. No livro dos Salmos, Salmos 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala, nenhum dos que nele confia será condenado. Quem confia no Senhor obedece à sua vontade. Quem confia no Senhor obedece à sua palavra. Quem confia no Senhor sabe que está assegurado e está guardado e protegido pelo Senhor. Então, se o Senhor falar para ele poder ir para a esquerda, ele vai. Se falar para ele poder ir para a direita, ele vai. Se mandar ele fazer qualquer coisa, vai para frente, ele vai. Porque ele confia no Senhor. Então não será condenado aqueles que confiam no Senhor, porque andam em sua palavra. O salmista vai continuar dizendo: muitas são as aflições de um justo, e o Senhor a livra de todas as aflições. O clamor do justo, o Senhor ouve e o Senhor atende. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e ouvindo e atentos ao seu clamor. Meus amados irmãos, por que eu li essa passagem bíblica? Muitos pensam que conhecem a nossa vida, mas conhecem um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Quem nos conhece de verdade é Deus, que conhece a nossa caminhada. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e versículo 5, vai dizer: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. E quando saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Você sabia que Deus tem um projeto para a sua vida? Você sabia disso, que o que você vive hoje, muitas coisas, já foi escrita por Deus há muito tempo? Pois bem, meus amados irmãos, eu vim de uma vida muito sofrida. Muito sofrida. Primeiramente, meu pai bebia muito. E aos meus 3 para 4 anos de idade, a minha mãe decide sair de casa com as crianças, 5 mulheres e sendo eu de homem. Então, eu cresci em um lar que a minha mãe teve que trabalhar para sustentar os filhos. Então, passamos por muitas necessidades para poder não passar fome. Por muitas vezes, nós saía nas ruas para poder pegar o resto dos pães dormido que as padarias jogavam fora, porque a gente pedia e eles não nos davam, irmãos, não nos davam. A nossa mistura que a gente comia era mochiba, resto de retais que ele jogava fora, e a gente ali pegava no tambor de lixo. Na época é o tambor. É o que nós comia de mistura por muitas vezes, e ainda é bom, porque é o que nós tinha. Passei por muitas dificuldades. Fui crescendo
em um lar que não tinha estrutura alguma para poder me dar. Não tinha ensinamento bíblico, não tinha aquilo que toda criança deseja ter, um biscoito, um iogurte. Eu não soube o que foi isso. E uma pobreza muito grande, mas minha mãe, se ela não tivesse tomado essa atitude, a gente ia acabar também desfalecendo da mesma forma com o meu pai, que bebia e gastava todo o dinheiro com bebida e ainda pegava as coisas de dentro de casa e levava. Então eu cresci sem um aconselhamento de um pai, eu cresci com a minha mãe, minhas irmãs, e muito cedo eu já caí no mundo da prostituição, praticamente uma criança, aos meus 11 para 12 anos. Dali eu cresci desta maneira, de uma forma livre. Muito cedo se envolvi com amizades erradas, envolvi com drogas, bebidas, cigarros e assim por diante. A minha mãe, de vez em quando, na época, ela me levava na Universal. Eu tinha 6 anos de idade. E isso aqui eu queria falar isso para os irmãos. Eu via a situação da minha casa aos meus 6 a 7 anos. E sempre eu tinha no meu coração de ajudar minha mãe. É tanto que eu cavuquei buracos com faca, saí andando nas ruas atrás de cerca, de pau, e consegui cercar toda a casa da minha mãe. Com resto de arames, paus, e ali eu fiz uma cerca aos meus 6 para 7 anos. E sempre estava ali, junto com a minha mãe, ajudando ela em tudo. Ajudando tudo que ela me pedia, eu estava ali sempre do lado dela. Eu tive 2 irmãs, que uma morreu e uma até hoje está desaparecida, que já tem anos. Isso. Que foi as 2 que mais desrespeitou a minha mãe. Que foi para cima dela, que ia bater nela quando bebia e etc. Por muitas vezes eu fui agredido por essas minhas irmãs, porque eu entrava no meio e eu não tinha aquela força, porque eu era o mais novo, o mais novo, na verdade, e ali elas me batiam. Então eu cresci em um lar turbado, onde tinha polícia na minha porta da casa da minha mãe, e eu tinha tudo para poder crescer revoltado com a vida, com tudo. Mas sempre eu tive uma esperança, irmãos. E a esperança que eu tive é que a minha mãe, que quando ela ia de vez em quando à Igreja Universal, que eu via aqueles moços, que eram obreiros, de blusa branca, calça preta, e eu pedia todas as vezes a Deus. Eu falava: Deus, eu era criança, irmão, 6 para 7 anos. Deus, eu quero ser que nem esses homens. Eu quero ser que nem eles. Eu pedia para Deus isso, irmãos, para ser que nem eles. Eu achava lindo a maneira deles se comportar e a forma deles estar trabalhando ali na obra, a assistência, etc. Então minha mãe sempre ia toda sexta-feira, eu ia com ela, tinha medo daqueles demônios se manifestando, porque eles ficavam ali tipo invocando eles, falando: manifesta, 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 passando um sal grosso ali, e só via grito de demônios. Deus não me fez como eles, mas Deus me levantou para poder influenciar pessoas a caminhar no caminho da salvação e no caminho da retidão e do caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor me levantou aos meus 19 anos, foi o chamado de Deus para a minha vida mais forte, porque Deus já havia me chamado muito antes, irmãos. Deus já havia falado comigo demais. Deus já havia permitido muitas coisas acontecer na minha vida, para que eu viesse para a presença dele, mas eu não quis, eu endureci meu coração
Por muitas vezes eu adiei o propósito de Deus na minha vida por endurecer meu coração, conforme está escrito no livro de Hebreus: quando ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Muitos ouvem a voz de Deus e endurecem o coração para a voz de Deus, irmãos. E eu era deste jeito, desta maneira. Mas o Senhor teve misericórdia, porque muitas são as aflições de um justo. Eu me envolvi com pessoas erradas. Eu não conheci uma pessoa cristã, jovem, que é de bom testemunho, para poder me falar de Jesus e me conduzir à igreja e me explicar as coisas certas. Os jovens que iam na igreja é os mesmos que se prostituíam com a gente, as meninas. As mesmas que tomavam santa ceia lá na frente é as mesmas que se prostituíam. Então eu não tinha nenhum pingo de credibilidade, eu não acreditava em mudança, em transformação, porque eu não via isso na vida daqueles que estavam ali. E quando me chamaram para poder ir para a igreja, elas, eu falava assim: eu vou fazer o que lá? Se você está que nem a gente. E se algum dia, se eu tiver de servir a Deus, eu quero servir a Deus de verdade. Eu não quero servir a Deus que nem vocês. Eu quero servir a Deus de verdade. Então Deus, Ele sempre me fez enxergar as coisas um pouco diferente. E eu sei que aos meus 19 anos, quando Deus me chamou, mais forte, porque eu já estava muito tempo no mundo. Então Deus ele teve pressa, irmão. Então permitiu tudo que os irmãos aqui me acompanham sabem do meu testemunho, para que eu viesse para a presença de Deus, para não se tornar um charlatão, um enganador, mas poder pregar o evangelho genuíno, falar da palavra, falar do céu, falar do inferno, ensinar o caminho que leva à salvação, buscando de Deus todos os dias, em oração, na palavra, nos ensinos e orientando o povo que de fato quer morar no céu, quer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra. Aos meus 6 para 7 anos, irmãos, Deus ouviu o meu clamor. Quando eu falava: Deus, eu quero ser como esses ombreiros, eu quero ser como eles, eu quero pregar a tua palavra. Eu tinha uma calça preta, social, e uma blusa branca. Eu só ia com aquela calça, aquela blusa para a igreja, que é a única que eu tinha quando eu era criança, aos meus 6 para 7 anos. Só que o decorrer do tempo, minha mãe sempre trabalhando fora, e eu fui se envolvendo com amizades, e já não ia mais para a escola, ficava em casa cuidando da casa, e eu já não ia mais para a escola, e eu fui crescendo dessa forma, conhecendo o mundo. Tudo estava disponível para mim, irmãos, tudo. Só eu e minhas irmãs em casa. Minhas 2 irmãs, a Simone e a Beatriz, já se envolvia com coisas erradas. As minhas outras irmãs, a Cida e que hoje que é a diaconisa Cida e hoje que é a diaconisa Luzinete, já trabalhou desde novinha, trabalhava. Foi tanto que o lote que nós morava, quem comprou foi a diaconisa Cida com a diaconisa Luzinete, trabalhando em casa de família com 10 anos de idade. Com 10 anos trabalhando em casa de família, e foi juntando e comprou esse lote. Nós construímos um barraquinho de lona, moramos lá um tempo e assim foi construindo ao pouco. Uma vida que nós passamos que eu não desejo nada não desejo para ninguém, irmãos. Então, quando eu me envolvi, muitos podem, às vezes, aqui na cidade que eu moro, de Planaltina do Goiás, e muitos lugares que eu ando aqui, as pessoas me conhecem, sabe da minha história praticamente quase todo mundo aqui, irmão. Porque todo mundo, eu fui criado aqui, eu cresci aqui na cidade de Planaltina do Goiás. Então hoje eu sou pastor aqui dentro da cidade de Planaltina do Goiás. Eu já pensei muitas vezes, já até fui embora, dirigir igrejas em outros estados, mas sempre Deus me trouxe de volta para cá. Aqui é a minha história, aqui é onde todos me conhecem. Alguns que me julgam por causa do meu passado, mas eles não conhecem o lar que eu cresci,
a estrutura que eu não tive e não sabe muitas coisas que eu passei. Eu não tive a oportunidade que muitos jovens teve, irmãos. Então, por isso que eu cresci daquela maneira. Fui se envolvendo com drogas, com amizades. E quando eu me dei por conta, aos meus 14 para 15 anos, eu já estava envolvido com baile funk, com boate, com noitada, com bebidas e etc. Só que eu sempre tive uma coisa comigo, irmãos. Eu podia ser o que for lá fora, mas quando eu pisava o pé dentro da casa da minha mãe, eu a respeitava ela. Ela falava comigo, eu abaixava a minha cabeça, porque eu sabia que eu estava errado, e eu ficava quieto na minha, às vezes drogado, às vezes alcoolizado, e minha mãe brigava, depois ela ia lá, fazia um caldo e levava para mim. O amor de mãe é um amor incondicional, é um amor, quando é a mãe, ela ama mesmo, ela ama. Então, quando, mediante a tudo isso, aos meus 18 anos, foi onde eu me envolvi com coisa mais pesada, onde eu se envolvi com gangues, brigas, aonde entrou drogas mais pesadas, e aos meus 18 para 19 anos, quando eu completei 19 anos, uma vez, um macumbeiro na rua da casa da minha mãe tinha mudado para lá, estava lendo mão, leu minha mão, e foi que com os meus 19 anos eu ia morrer, pois quando eu completei 19 anos, foi aonde eu levei a facãozada, os meus 19 anos. Tinha poucos dias que eu ia completar 19 anos. E foi aonde eu fui dado como morto, e o Senhor surpreendeu o inferno porque me trouxe a vida de volta. Porque o projeto do diabo, você sabia? Isso aqui é muito sério. Você sabia que o diabo, ele traça um projeto para a vida daqueles que estão afastados da presença de Deus? Você sabia que você está correndo perigo? Você sabia que o diabo, ele traçou um plano para a minha vida? Deus, ele tem um projeto na sua vida. O diabo também tem. Por que eu falo isso? Deus sempre falava, irmãos, que havia me escolhido no ventre da minha mãe e que eu ia ser um pregador do evangelho. Aí eu usava pince aqui, pince aqui, pince aqui, pince aqui, transversal para todo lado, tatuado, cabelo batia lá embaixo, e alguém falava assim: esse aí vai ser pregador, esse aí vai ser pastor, esse aí quando recebe um folheto amassa e não dá credibilidade em nada concernente à palavra. Que chegou um ponto aos meus 18 por 19 anos, irmão, que meu coração trancou muito mais. Eu não suportava nem que alguém viesse entregar algum folheto ou falar de Deus para mim. De tão possesso que os demônios estavam me dominando, minha mente, meu coração, e vai te possuindo. Parece que o demônio vai te possuindo, e chega um certo ponto, parece que te possui por completo, que você fica totalmente dominado por ele, que você não aguenta nem falar de igreja, não aguenta nem ouvir falar de pastor ou falar de cristão. Foi a minha situação, irmãos. A minha situação foi essa. Ao ponto que teve uma vez que eu, angustiado, deprimido, eu peguei uma faca e eu fui para frente de um mato que tinha na casa da minha mãe. E eu peguei a faca, botei aqui no peito em direção ao coração para poder cravar, porque eu não via mais sentido na minha vida. E quando eu tentava ali bater a faca para poder entrar, eu não tinha força. Eu sei que vi uma força que se eu batisse entrava, porque é o inimigo. Só que eu não tinha força. E eu falei mesmo, eu sou um covarde que nem para poder tirar a própria vida eu presto. De tão angustiado. E eu li esse versículo por quê? Porque Deus me livrou de todas as minhas angústias. E Deus me livrou de todas as minhas dores, irmãos. Angústia, opressão que eu vivia. E aos meus 18 para 19 anos, foi aonde o Senhor falou mais comigo ainda. E ao ponto que eu não via mais solução para nada em minha vida. Eu não tinha mais alegria.
Eu não tinha mais paz. Eu estava dentro de uma boate, eu não tinha paz. Eu estava me drogando, não tinha mais alívio nenhum. Eu estava ali se prostituindo, não tinha mais prazer naquilo. Deus foi tirando tudo e eu fui perdendo um gosto por tudo. Ainda no mundo, Deus foi trabalhando na minha vida e eu pensando que não tinha mais sentido para a vida, o diabo soprou no meu ouvido: se mata. O diabo não teve êxito nisso. Aos meus 19 anos, que aquele macumbeiro que deu minha mão, que falou que eu ia morrer, então o diabo tinha um projeto e um futuro para a minha vida, que é de morte, levar minha alma para o inferno. Então, concluindo esse testemunho aqui, irmãos, concluindo, eu quero que você entenda isso aqui. Deus tem um projeto na sua vida lindo. Deus quer te livrar de toda angústia, de toda dor, de toda aflição, de toda opressão maligna que está vindo sobre a tua vida. Mas o diabo também tem um projeto para a sua vida. O diabo também tem um futuro para a tua vida. Eu falo porque eu testemunhei isso. E eu vejo isso. Que aqueles que Deus tem um projeto na vida deles. E eles não atentam a viver o chamado de Deus. O projeto de Deus. Chega um certo ponto que cai na mão do diabo por completo. O diabo domina e o diabo leva. Quantos colegas meus que foi criado dentro da igreja, cresceu, se desviou, não atentou ao chamado de Deus. Infelizmente, com muito pesar, eu já perdi praticamente quase todos os meus colegas que não se converteu. A maioria deles morreram. Morreram de tiro, de faca, a maioria. E alguns deles eu vi crescendo, caminhando para a igreja, crescendo. Mas nunca teve aquele compromisso de verdade com Deus, porque é os mesmos que depois saía com a gente. Então, Deus tinha um projeto na vida deles, só que o diabo também tinha um. E se eles não atentassem ao chamado, morreu sem Cristo. E você que está vivo, você que me ouve, atenta para o chamado de Deus na tua vida, em nome de Jesus. O mundo já não tem mais nada para poder te oferecer. O mundo jaz do maligno. Este mundo, ele te oferece uma alegria momentânea, um prazer momentâneo. Jesus tem algo melhor para a sua vida. Jesus tem algo melhor para a sua família. Não reluta mais contra Deus. Se entregue em viver a vontade de Deus. Pastor, eu vou ter de congregar em uma igreja. Você vai orar. Deus vai te guiar para a igreja certa, onde prega a salvação, onde prega o reino do céu. Não vai para a igreja atrás de revelação e profecia, não. Vai para a igreja que prega e ensina a maior profecia e revelação, que é a palavra de Deus, que vai pregar o reino de Deus, que vai te ensinar a ser cristão, ser servo de Deus. Procura uma igreja mais próxima da Bíblia, não mais perto da sua casa, mais próxima da Bíblia, que pregue, que ensina a palavra de Deus. E a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4, suportai uns aos outros no temor e no amor do Senhor. Congregar, fazer parte do corpo de Cristo, é suportar uns aos outros, porque nós é que nem uma família, que temos falhas, que temos defeitos, mas estamos ali, juntos, conversando e sempre adorando ao Senhor, buscando sempre o perdão e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então você que me ouve, em nome de Jesus, não espera mais a tomar uma decisão na sua vida. Eu acabei de chegar da igreja, irmãos. Talvez você está pensando que esse vídeo possa ser à tarde, mas não é. Eu estou um pouco sem voz, porque eu estava na igreja de 11 e pouco até 2 e pouco da manhã, em oração, em clamor. Cheguei aqui em casa, minha esposa está ali estudando a palavra. E o que eu fiz, eu vim para o quarto, aqui no meu quarto, aonde o Senhor, que eu ia ler, meditar na palavra, e o Senhor falou comigo: grava um vídeo, fala um pouco da tua história,
e fala aquilo que eu vou estar colocando em seu coração. E eu sei que estas palavras que Deus está dirigindo nesse vídeo, Ele está falando com alguém do outro lado e está te chamando. Você vai esperar o que para poder vir? Vai esperar acontecer mais o que para você poder vir para a presença de Deus? Quantos sinais Deus já te deu para você poder vir? Então está na hora. Chegou a hora. Assim te diz o Senhor. Chegou a hora de você vir. Chegou a hora de você viver o propósito que Deus quer que você viva na presença dEle. Chegou a hora de você encontrar a paz que você tanto busca. A felicidade que você tanto busca, só em Cristo Jesus você vai encontrar. Então o Senhor está te chamando. Está te chamando. Em nome do Senhor Jesus, atenta para a voz do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu te convido, você que nos acompanha, compartilhe esse vídeo com alguém, porque vai falar com alguém. Compartilhe esse vídeo para poder alcançar outra pessoa que talvez já andou para um lado e para o outro. E o Senhor está chamando essa pessoa para poder viver algo tremendo com o Senhor. Hoje eu vivo. Pastor, o Senhor é rico? Não sou rico em Cristo Jesus. Mas eu tenho que comer, o que vestir e tenho que andar. E estou pregando a palavra de Deus. Quando eu estava de pé, eu era feliz. Quando eu me dei uma bicicleta, do mesmo jeito. Deus me deu um carro, tive minha habilitação, feliz do mesmo jeito. Aflições vêm, no mundo das aflições, mas sempre vem um cuidado e o refrigério de Deus, irmão. Pastor, se o senhor ficar de pé de novo, continuo sendo feliz. Porque a minha felicidade em Cristo Jesus não está ligada a uma condicional em bens materiais. Não, irmãos. Se fossem bens materiais. As propostas que eu já recebi de ministérios grandes para sair para fora do Brasil por causa do dinheiro, eu já tinha recebido há muito tempo. Eu já tinha ido há muito tempo, irmãos, por outros ministérios grandes que têm condição. Isso, que eu estava no ministério itinerante, e já depois eu estar pastoreando, eu não acatei. Eu prefiro o pouco com Deus do que o muito fora do propósito e da vontade de Deus. Eu só quero viver a vontade de Deus nessa terra. Pregar o evangelho genuíno, orar pela sua vida e estar sempre intercedendo pelas almas, para que Deus venha salvar, para que Deus venha trazer para a presença dEle as vidas, as almas, e que venha ter um encontro genuíno com o Senhor, as vidas que estão afastadas do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra no seu coração, porque eu sei que Deus falou contigo. Amém?